Olá, gente, graça e paz. Eliade aqui, tudo bom? Na nossa série de reflexões sobre as parábolas de Jesus, nós chegamos hoje na parábola do sábio e do insensato. Essa parábola está lá em Lucas, capítulo 6, versos 46 a 49 e também em Mateus 7, 24 a 27. O texto em Lucas diz assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? Eu vos revelarei com quem se compara aquela pessoa que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como se fosse um homem que, ao construir sua casa, cavou o fundo e firmou os alicerces sobre a rocha. E sobrevindo grande enchente, o rio transbordou e as muitas águas avançaram sobre aquela casa, mas a casa não se abalou por ter sido solidamente edificada. Entretanto, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu sua casa sobre a terra sem alicerces. No momento em que as muitas águas chocaram-se contra ela, a casa caiu e a sua destruição foi total. E eu acho interessante porque lá em Mateus, o evangelista ainda acrescenta nos versos 28 e 29, quando Jesus acabou de pronunciar estas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Mas o conteúdo da parábola é basicamente a mesma nos livros de Lucas e de Mateus. Mas vamos lá, eu acho interessante porque Jesus ele confronta a religiosidade de muitos dos seus seguidores. Isso serve de alerta para nós hoje. Será que a nossa religiosidade tem sido uma religiosidade apenas de teoria? Eu falo isso porque, olhando para esse texto aqui da Palavra de Deus, muitas vezes a gente está praticando as nossas religiões, inclusive o cristianismo, de uma maneira muito teórica ou muito filosófica. E o cristianismo, o evangelho, não é uma filosofia, não é um estilo de vida, não é uma cultura, não é uma moda, não é um linguajar, embora certamente o evangelho e a palavra de Deus impacte todas as áreas da nossa vida, inclusive essas que eu falei. Mas se a gente não pratica a palavra de Deus, não adianta muita coisa, tá certo? É o que diz aqui. Na verdade, Jesus vai no verso 47 dizer o seguinte: Eu vos revelarei com quem se compara aquela pessoa que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Então, o cerne da questão aqui dessa parábola é a comparação entre a pessoa que ouve a palavra de Deus e pratica e aquela que ouve a palavra de Deus e não pratica. Jesus não entra nem no mérito de quem não ouve a palavra de Deus. Esse aqui nem constrói sua casa, usando a mesma metáfora que ele usou, né? Mas não adianta a gente construir a nossa casa, e aqui por casa entenda-se a nossa vida, sem fundamento, sem alicerce. Ninguém é louco fazer isso. Na vida real, se você for construir uma casa, a primeira coisa que você faz é analisar o solo, ver se o solo comporta uma construção, que tipo de material você vai usar, fazer as estimativas, o planejamento, e aí só um parênteses, né? O que a gente vê é o chamado custo do discipulado. Ninguém segue a Jesus, ou deveria seguir a Jesus, sem saber o quanto custa, né? Porque o evangelho, a palavra de Deus, ele é a melhor coisa que nós temos na nossa vida, mas ela implica em custo. Caminhar com Jesus implica em renúncia, tá certo? Mas vamos voltar aqui. Então ele compara e diz aqui, o verso 48, é como se fosse um homem que ao construir sua casa cavou o fundo e firmou os alicerces sobre a rocha. Perceba que alicerce, a casa tem alicerce, fundamento, e não é qualquer fundamento, é fundamento sobre a rocha. E por alicerce sobre a rocha, eu entendo que ele está se referindo a si mesmo, porque Jesus é a nossa rocha, amém? Sobrevindo grande enchente, o rio transbordou e as muitas águas avançaram sobre aquela casa, mas a casa não se abalou por ter sido solidamente edificada. Então é uma casa que é construída sobre fundamento sólido, que é a rocha, mas ela também é construída de maneira sólida. Não adianta a gente ter um fundamento sólido, mas uma construção mal feita, entende? E aqui Jesus está dizendo: construam a casa das vossas vidas sobre mim. Então, o meu desejo para mim e para você hoje, calma que eu ainda vou continuar a mensagem, mas é que a gente parta desse princípio, que a gente construa a nossa casa, o nosso fundamento sobre sólida rocha, que é o próprio Jesus Cristo, de acordo com a palavra de Deus. Mas
tem um segundo aspecto que essa palavra traz. Essa parábola traz a comparação entre o homem sábio e o homem insensato. E se nós já vimos que o homem sábio é aquele que constrói a sua vida baseado na palavra de Deus, de uma maneira prática, e eu acho interessante porque muitas pessoas vão ler errado, entender errado o texto da palavra de Deus, onde Paulo fala que a fé, que a salvação é pela fé e pela fé apenas, que é até um dos lemas da Reforma Protestante, o sola fide, né? Mas Paulo vai dizer o quê? Que a fé ela é para a salvação sem obras, sem mérito. Por quê? Porque não depende daquilo que eu faço ou deixo de fazer. Nada do que eu possa fazer ou deixar de fazer vai me ganhar a salvação. Mas é uma fé que gera obra, produz obra, nos leva às obras para as quais nós fomos criados. É até interessante que Tiago vai fazer um adendo, digamos assim, um alinhamento nesse texto de Paulo. Eu nem sei se ele teve acesso ao texto de Paulo, mas ele vai trazer uma palavra que, juntando com esse texto de Paulo, faz muito sentido. Que é o quê? Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé por meio das minhas obras. Ou seja, obras que são fruto de uma fé genuína. Porque, na verdade, não existe fé sem obras. Não existe uma fé apenas de teoria, que é isso que Jesus está falando aqui. Não existe uma religião cristã, pelo menos um cristianismo, que seja apenas de teoria. E aí ele parte para o versículo 49. Entretanto, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu sua casa sobre a terra sem alicerces. No momento em que as muitas águas chocaram-se contra ela, a casa caiu e a sua destruição foi total. Perceba que aqui Jesus cita adversidades que podem sobrevir a uma casa, a uma construção. Por exemplo, a chuva, as águas de um rio, um alagamento, né? E isso, trazendo para a nossa vida, é como as dificuldades e as lutas que nós passamos no dia a dia. Eu acho interessante que na parábola do semeador, a gente vê as diversas sementes caindo em diversos tipos de solo. Tem um determinado tipo de solo que a planta chega a nascer, mas as dificuldades da vida sufocam aquela planta. É mais ou menos o que acontece aqui. Se a nossa vida não tem fundamento, ela não tem como prosperar. Amém? Mas antes de concluir, eu queria ler mais alguns textos da Palavra de Deus rapidamente. O primeiro deles está lá em Tiago 1, capítulo 1, verso 22, e diz assim: Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Olha só o que Tiago fala. Tiago aqui, irmão do Senhor. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho e depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Então é como se a gente, quando lê a palavra de Deus e não põe em prática, em primeiro lugar, Tiago diz que a gente se ilude. Então, se você lê a palavra de Deus e não pratica, é uma ilusão. Mas, em segundo lugar, ele diz aqui, depois de admirar a si mesmo. É como se a gente lê a palavra de Deus e sente um sentimento de orgulho, de vaidade, de admiração. Mas não adianta de nada se aquilo não produz resultado, tá certo? Mas ele continua, porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, no caso a lei de Deus, a palavra de Deus, a lei da liberdade, nela persevera, ou seja, nela pratica, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. E aí eu lembro do que diz lá no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha o comportamento prático, a vida prática da pessoa. Antes, ou seja, diferentemente disso, ao contrário disso, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore, e aí o texto segue, né? Mas perceba que esse meditar na lei do Senhor é algo que vai mudando a nossa mente, desce para o nosso coração, gerando um arrependimento, uma conversão, um constrangimento, que nos leva à ação. Isso aqui é o que Paulo vai falar lá em Romanos 12, verso 1, que é para a gente ser transformado, verso 1 e 2, ser transformado pela renovação da nossa mente, tá certo? E aí vamos continuar. O texto de João 14, verso 15 diz assim: se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Jesus falando aqui. E aí segue lá no 23. Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras,
E a palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Amém, gente? Então, para terminar a nossa reflexão de hoje, evangelho é um evangelho prático. O cristianismo não é uma religião de teoria, de filosofia, tá certo? Que a minha vida e a sua vida possa pôr em prática essas palavras que nós meditamos hoje, que nós possamos construir a nossa casa sobre a rocha que é Cristo, baseado na palavra de Deus, mas não apenas de leitura, uma leitura que seja meditativa, que seja contemplativa, mas que seja prática, que nós possamos extrair dessa palavra que é riquíssima e colocar em prática nas nossas vidas. E aí, só para concluir de novo, né? Eu lembro de uma música de uma banda chamada Scorpions, que fala justamente, pega essa palavra aqui, desse texto, e faz uma aplicação no contexto do casamento. É uma banda ímpia, mas é uma aplicação muito interessante. Por quê? Porque ele diz que construiu a sua casa sobre a rocha, falando do seu casamento. E nós que somos casados, obviamente que essa palavra se aplica a todo mundo, né? Mas nós que somos casados, o nosso casamento, considerando que é uma união entre dois pecadores, deve ser baseado no Espírito Santo, deve ser baseado na palavra de Deus, mas de maneira prática. Não adianta a gente se dizer cristãos, servos do Senhor, e viver como se não fôssemos, como se fôssemos ateus. Amém? Então, se esse vídeo abençoa a sua vida, curta, comente, compartilhe, que Deus nos abençoe.